Olá, pessoal! Mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo, os antigos inscritos, os novos inscritos e todos vocês que estão passando, ressoando com a minha energia e ficando. Minha gratidão imensa e profunda. Também devo sempre lembrar de agradecer a toda a minha turminha do bem, esta egrégora poderosa que me auxilia, me ampara, cuida de mim todos os dias. Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel e Arcanjo Rafael, que são os patronos deste canal, da minha vida, da mesa, né, aonde eu abro os oráculos, os tarôs, aonde aqui nesse canal sempre iremos falar de amor, orientações e cura. Bom, hoje eu volto aqui para conversar um pouquinho, é um quadro de conversa mesmo. Na verdade, eu acabei de fazer um atendimento e falando, né, com essa fofa, conversando com essa amiga, ela me deu a ideia, né? Gil, assim como você faz as sessões de psicanálise conosco, expande a nossa consciência, faz com que a gente entenda outros pontos de vistas, seria interessante você levar esse tema também para o canal. Algumas pessoas podem estar passando o que eu estou passando. Na verdade, esse tema, ele não é novidade aqui no canal. Eu já gravei um vídeo alguns anos atrás, eu vou ver se eu encontro, deixo aqui no card para vocês, mas se não, é um vídeo onde eu falo, né, sobre a energia da mãe, sobre a influência da família, e eu estou percebendo, né, e vou relatar aqui para vocês alguns relatos, alguns trechos de vivências dentro do meu profissional, dentro do meu trabalho, onde muitas pessoas estão se deparando com isso, né, com a estrutura familiar, e essa nova era, ela fala de uma desconstrução. Na verdade, não é que nós vamos, né, chutar o balde com relação à família, não é isso. Mas nós temos hoje um despertar diferente, né? Essa nova era de Aquário, ela mostra realmente que nós precisamos soltar a era de Peixe, né? A era que tinha muitas crenças, tinha muitos condicionamentos com relação à família, à instituição familiar. E hoje, né, muitas pessoas elas estão percebendo realmente que, né, tudo que foi falado, tudo que, né, foi explicado sobre uma instituição familiar, sobre como a família tem que ser, muitas pessoas estão realmente sofrendo com essa crença familiar, muitas pessoas não estão conseguindo se desapegarem. E por que eu digo isso, pessoal? Porque hoje eu estava no atendimento com essa amiga e ela estava me relatando, né, que ela não estava aguentando mais, que às vezes dá vontade dela ir embora, né, para um lugar muito longe, porque sempre está tendo problemas com a mãe, é aquela mamãe que coloca os filhos um contra os outros, se vitimiza, é aquela mãe que chega a mentir para um filho para validar o outro ou para poder auxiliar o outro, também usa as doenças, né, como um ganho secundário para poder fazer com que os filhos façam as vontades. E ela disse que estava se sentindo muito mal, não sabia como lidar. A mamãe dela está passando aí por um processo de saúde, um processo de coluna, e aí não está impossibilitada de fazer os afazeres domésticos, mas sempre que as filhas fazem nunca tá bom. E essa em especial, essa minha amiga, ela estava relatando o processo de tristeza dela, a insatisfação de estar indo lá. Ela sai da casa dela, ela vai na casa da mãe, ela limpa a casa, ela ajuda com as tarefas e a mãe fala que tá mal feito, que não tá legal, sai falando para as outras irmãs que a fulana veio aqui, fez assim, não fez. Então, né, fica esse disse que me disse, e ela estava muito entristecida e perguntando: Gil, como que eu devo proceder? O que eu devo fazer? Na verdade, a minha vontade é ir embora, morar longe, me afastar, não dar notícia, para ver se o problema desaparece.
E o que eu expliquei para ela é que, na verdade, o problema não desaparece, né? Você pode ir para Nárnia, você pode ir para a Rússia, você pode ir para a Turquia, você pode querer morar na Lua. Aquilo que você não resolve vai com você, né? Eu sempre falo que problemas dá filhotes. E eu me lembrei de algumas pessoas ao longo dos anos, né, trabalhando com a espiritualidade, trabalhando com as terapias. Eu me deparei com algumas histórias com relação ao seio familiar, né? Só o dono da casa sabe aonde ficam as goteiras, né? O comercial de margarina, a família perfeita de fato, ela não existe. Aquela família bonitinha que vai à missa aos domingos ou ao culto no meio da semana, ela não é bem assim, né? Só quem convive com a família sabe, só quando as portas se fecham é que nós realmente conhecemos a família. Eu sempre falo, né, que trazemos afetos e desafetos, né, de outras existências para poder equilibrar os karmas. Já deixando claro para vocês, pessoal, que karma, ele não é castigo, tá? De forma alguma. Eu tirei o óculos que tá fazendo reflexo e tá marcado o meu rosto por ter ficado muitas horas com o óculos. Bom, karma, ele não é castigo, tá, pessoal? O karma, ele é uma oportunidade de resgatar, de ganhar consciência daquilo que viemos trabalhar aqui. Todos nós somos espíritos, né, vivendo experiências humanas, mas o trabalho não acaba nunca, tá? Aquela pessoa que acha, eu não vejo a hora de morrer, e aí acabam-se os meus problemas, eu deixo de trabalhar. Não é bem assim. Nós vamos trabalhar, né, em outras dimensões, nós vamos aprender e estudar sempre, tanto que nós estamos num planeta escola justamente por isso, né? Aqui é uma escola onde estamos aqui para aprender, para aperfeiçoar conhecimentos e aperfeiçoar conhecimentos porque, como eu disse, né, o trabalho que eu faço hoje, o canal quando eu criei para poder reencontrar, nós não conhecemos, nós reencontramos as pessoas, todo mundo que você conhece, é um reencontro de almas, você já teve pelo menos um contato, uma conexão com essa pessoa em uma outra existência. Não é tudo bagunçado assim, existe uma logística para encarnarmos, existe uma programação para chegarmos aqui. Então, existiu uma logística, né? Existe um conselho kármico onde é determinado quem serão seus pais, a cidade que você vai nascer, o estado, depois é um percurso, existe uma programação. Até o bairro que você mora, até os vizinhos que você tem uma sincronicidade com você, tem um para quê. Não é tudo bagunçado, não é tudo aleatório, tá? Então, a família, ela é realmente o nosso primeiro karma. E as profissões, por exemplo, né? Como eu sempre falo, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Eu já faço isso há vários séculos, há várias vidas. Não é a primeira vez que eu estou executando as terapias, né? A medicina da alma. Trabalhar com os oráculos, né? Não é a primeira vez. Trabalhar com rituais, com processos de limpeza, com toda essa parte holística, magística, o misticismo, o ocultismo, não é a primeira vez. Eu já trabalhei em outras existências, já teve algumas vidas onde eu usei esse mesmo dom que eu tenho hoje, essa mesma habilidade que eu tenho, só que de uma forma, digamos assim, negativa, onde eu já cheguei a prejudicar algumas pessoas, eu já cheguei a destruir alguns relacionamentos, tudo com a magia. Então, quando eu reencarnei, eu passei por um conselho reencarnatório, foi feito ali realmente toda uma avaliação, o mesmo dom que eu tinha em outras existências, eu voltei com ele, só que desta vez para trabalhar de uma forma luz, de uma forma positiva. E isso é tão sentido e tão verdadeiro, primeiro porque eu sinto, eu já reencontrei algumas pessoas, inclusive aqui neste canal, onde eu já tinha prejudicado em outras existências, e nessa nós tivemos esse reencontro para poder trabalhar com o mesmo dom. Essa pessoa procurou, né? É claro que eu estou num avatar diferente, mas o trabalho espiritual era conhecido, então essa pessoa procurou e eu reconheci, algumas pessoas, tá? Eu reconheci os meus mentores, os guias,
guias, o próprio oráculo, né, me mostra. Então, desta vez eu fiz diferente. Ao invés de prejudicar, eu trabalhei com o mesmo dom, com a mesma missão, só que fazendo numa polaridade diferente. É maravilhoso quando você realmente vai buscar o autoconhecimento, quando você entende. Então, quando você está encaixado num propósito, quando você está encaixado numa missão que você ama muito, necessariamente não precisa ser o trabalho que te dê uma remuneração, tá? Mas quando você está encaixado no propósito, você reconhece os afetos, os desafetos. Quando você, por exemplo, tem um dom que você usa para o seu profissional e você consegue obter os resultados, porque o dinheiro é uma consequência de um bom trabalho, você faz algo tão bom e que é tão natural, que é tão... muitas das vezes você não precisou buscar um curso, né? Claro, ao longo do tempo você foi se aperfeiçoando, mas você nasceu com aquela aptidão, você nasceu com aquele talento. Com certeza você já utilizou esse mesmo dom em outras vidas ou na sua última vida, então é algo fácil para você, você faz com o pé nas costas. Qualquer outra pessoa ela pode tentar fazer o mesmo que você, mas ela não tem, né, esse tato, ela não tem esse diferencial que é você. E a família é a mesma coisa. Ser mãe não é para todo mundo. Parir, qualquer mulher pare. Agora, ser mãe, né? Assim como não existe um manual para ser pais, né? Um manual para ser mãe, um manual para ser pai, não existe um manual da família perfeita. Nós vamos nos ajustando, né? Com o passar do tempo. Então, um casal se encontra, eles resolvem ficar juntos, eles resolvem formar uma família. Então, ali nasce um pai, nasce uma mãe, nasce um filho, nasce uma família. E vão se ajustando, vão, né, aprendendo. Só que lembrando que nós trazemos afetos e desafetos. Então, às vezes, nós trazemos inimigos, digamos assim, os desafetos de vidas passadas no seio familiar para ajustar, para equilibrar. E aí que vem o X da questão, né? Então, eu já me deparei com mães que tinham filhos preferidos, mas assim, escolhidos mesmo, sabe? Eu já cheguei a lidar com mães que diziam para mim assim, eu não sei, eu sinto um asco, uma aversão por tal filha, né? Tipo, prefere fulano, o Joãozinho, mas a Mariazinha não gosta, não tem sentimento. E aí, claro, hoje em dia, né, a medicina e uma série de rótulos vão dizer que é a mãe narcisista, mas assim, existem mães que procuraram as minhas terapias, procuraram até ajuda de forma espiritual para entender o porquê que tinha ódio. Mas era ódio mesmo. Eu escutei uma mãe dizer, eu tenho ódio da minha filha. Desde pequenininha, quando eu a vi a primeira vez, eu senti um asco que assim, eu não pude dar para outra pessoa, era a minha primeira filha, então, né, estava casada ali e fui levando, fui criando, depois veio outros filhos, então passou a dar mais atenção para os filhos e aquela criança, desde a primeira vez, né, que ela colocou o olho, é insuportável para ela. Eu também já tive relatos, por exemplo, de mães que prejudicaram, né, a vida dos filhos por ciúmes, né? Por exemplo, tem uma mãe que entrou em contato comigo há alguns anos, porque ela tinha feito um trabalho espiritual porque ela odiava a nora. Ela não queria a nora de jeito nenhum, né, com o filho dela. Ela fez um trabalho achando que ela só ia prejudicar a nora, que o filhinho dela, né, o filhinho da mamãe não ia ser prejudicado. E ela fez de tudo para separar. E aí, quando ela viu que não conseguia, ela resolveu usar ali o plano das trevas, né? Ela resolveu procurar o lado sombra da magia. Fez um ritual para afastar. E aí eles começaram a ter brigas homéricas, partiram até muitas das vezes para agressão física. Chegou num ponto que a moça, né, a nora, não suportou aquela situação, ela simplesmente pegou as coisas e foi embora. Ela estava toda feliz achando, pronto, eu consegui, né, fazer com que ela fosse embora e agora as coisas vão ficar de boa, mas não ficou. O filho começou a adoecer, o filho começou a mudar o comportamento, ele ficou agressivo, ele passou a ter vícios que ele não tinha, ele passou a ter companhias, né, que faziam coisas erradas, que até então, quando ele estava casado lá, quando ele estava com a mulher, ele não tinha esse comportamento. Ele começou a ficar agressivo com os pais,
ele começou, Gil, isso é um obsessor? Também, mas para você ver, né, como que é, ela estava tentando afastar, porque ela estava com birra com a nora, achando que tirando aquela mulher da vida do filho dela ia resolver o problema, e ela realmente trouxe, assim, um baita de um problema para a vida do filho. Ele mudou o comportamento, ele ficou agressivo, ele começou a ter vícios com entorpecentes, com o álcool, ele respondia a mãe mal, ele perdeu o emprego, ele passou a ser sustentado, ele obrigava os pais a sustentar ele, né? Então, ou seja, virou de ponta cabeça a vida dele, ele começou a ter pesadelos e de perseguição, ele não conseguia mais dormir direito, ele, né, passou a ter depressão, foi procurar tratamento, começou a dormir só à base de remédios, ou seja, ela trouxe um baita de um caos para a vida do filho. E aí ela me procurou para fazer alguns tratamentos, algumas limpezas energéticas, e aí quando ela ganhou essa consciência, que ela não só prejudicou a nora, como ela dizia, mas ela prejudicou o filho, ela se desesperou. Esse é só um dos casos, pessoal, né? Eu já tive, e o vínculo dela ali era realmente com essa nora, era um aprendizado que ela tinha que ter com essa nora, porque ela odiou a nora assim que ela viu, né? Um outro caso que eu tive foi de uma irmã que morria de inveja da outra irmã. A inveja era tão grande que ela começou a mentir, ela fez trabalhos de magia, ela colocou a irmã de cama, né? Ela ia na casa da irmã e tudo que ela via, ela invejava, ela tinha uma maledicência de falar mal da irmã, para os vizinhos, para parentes, então, ou seja, era uma relação de irmãs ali, que essa moça que era invejada, né, essa irmã que era mais prejudicada, inclusive teve problema no comércio, o comércio ele começou a cair, as vendas, teve um ponto que teve que fechar o comércio, vendeu o carro da família, então assim, tudo pela irmã. Né? E era velado, assim, sabe? A irmã falava para todo mundo, porque achava que só porque ela estava, né, crescendo, ela e o marido estavam trabalhando bastante, ela tinha a obrigação de sustentar a irmã com o filho, ela tinha a obrigação de ajudar a família, e eu sempre falo, nós não somos obrigados a nada. Então, existe, né, como eu disse, dentro da família, histórias, pessoal, que você, assim, é inacreditável. Realmente só o comercial de margarina, né? Quem olha acha que, nossa, é um pai maravilhoso, os filhos, e dentro de casa o pau tora, né? Eu tenho relatos, muitos relatos. Eu tenho, por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha um filho de 7 anos e o outro de 9. Ela entrou em contato comigo, ela fez uma leitura para poder entender, quis abrir registros acásticos para saber qual que era a ligação com os filhos, porque era com os dois, não era só com um. Ela tinha um desespero que os filhos crescessem. E eu falava, mas como assim? Eles não são bonecos, você não desliga eles não são apilhas. E ela chorava, o desespero dela era assim, ela tinha pesadelos de ver os filhos crescerem, terem relacionamentos, se apaixonarem, irem para a vida adulta, irem, né, casar, formar família, isso para ela era desesperador. E ela dizia, não, eu não aceito, eu não quero que meus filhos cresçam, eu não quero que meus filhos arrumem mulheres, que casem, que vão embora, eu não quero. E isso fazia muito mal para ela, né? Era aquele ponto dela falar assim, eu prefiro, né, atentar aí, tentar contra a minha vida dos meus filhos, mas eu não quero a possibilidade de pensar em ver eles crescerem e ir para a vida adulta. Isso para mim é insuportável, eu não vou conseguir viver com tudo isso. Parece meio loucura, né? Mas também tem aí um cunho, tem um trabalhar, né? Segundo a espiritualidade, é como eu disse, nós somos fios, teias energéticas. Ninguém se encontra à toa, né? Você não coloca um filho no mundo à toa. Um casal não se conhece e tem uma relação para gerarem um outro ser humaninho à toa. Tudo tem um para quê e um porquê. Eu tive uma outra mãe que ela colocava os filhos, não era meio oculto isso, né? Ela colocava um contra o outro, tipo elogiando mais um, que era mais inteligente, que era mais bonito, que era esperto, e ela sempre falava pro outro que ela mesma chamava de patinho feio. Tá vendo? Você tem que ser como o seu irmão, tá vendo? Você tem que
se vestir como seu irmão. Então, a pessoa que me procurou, que era um dos filhos, falava que tem essa memória que desde criança ela fazia essa comparação. Então, eles cresceram irmãos inimigos, né? Era um que se sentia o superior, que se sentia o inteligente, o querido da mamãe, e o outro se sentia o complexo de inferioridade, a autoestima baixíssima. Ele quase não podia falar, porque até mesmo numa conversa em casa, quando ele ia falar alguma coisa, a mãe interpelava ele, a mãe dizia, fica quieto, você não sabe o que você está falando, ou então não fala besteira, deixa o seu irmão falar, você não está vendo o que o seu irmão está falando? Então, assim, isso prejudicou muito a autoestima dele. E quando ele foi para a vida adulta, ele não conseguiu, até a comunicação, até a forma de se comunicar era bem complicada, ele gaguejava, ele tinha uma tremedeira na voz para poder falar, tudo isso por uma insegurança, né? Na fase infantil, tudo que ele vivenciou. Então, pessoal, por que eu tô trazendo isso para vocês? Primeiro porque eu tava com essa fofa hoje, né, em atendimento, e ela falou assim, Gil, eu acho interessante você falar isso, porque tem muitas pessoas que sofrem na família como eu e não sabem o que fazer, né, com uma mãe, com um irmão, com um pai. E às vezes eu tenho vontade de ir para um lugar longe e virar as costas para todo mundo. Eu tenho uma outra pessoa, né, que é uma história também complicada, porque ela tem um marido, mas há anos praticamente ela só vai para casa, ela não conseguiu ter filhos porque ela passou a vida inteira cuidando da mãe e ela só consegue ir para casa dela com o marido os finais de semana, porque durante a semana ela fica na casa da mãe cuidando da mãe, né? Que a mãe não quis ir morar com eles, a mãe, né, não quer que o genro venha morar na casa, então ela tem a casa com o marido, a sorte é que ela tem um baita do marido assim super compreensivo, mas ela passa a semana com a mãe, cuidando da mãe, dormindo com a mãe, e os finais de semana ela vai para casa dela. E detalhe, quando é dia de sexta-feira, né, próximo do final de semana, que ela tem que ir para casa dela para cuidar do namorado dela, ela tem um baita de um problema com os irmãos, porque os irmãos não querem dividir a responsabilidade de cuidar da mãe. Então joga para um, joga para o outro, essa semana eu não posso, eu tenho que levar meu filho em tal lugar, eu não posso porque eu tenho uma reunião. É um baita de um problema porque os irmãos acham que é só a responsabilidade dela. E também, quando os irmãos ficam, né, os filhos ali ficam com a mãe, quando ela volta na semana, ela escuta bastante, porque a própria mãe também fala que ninguém cuida, né, dela, os filhos não cuidaram dela, os filhos não deram atenção como essa moça, essa pessoa que faz tratamento comigo, cuida. Então, assim, é difícil. Quando tem mães assim também que só pensam no próprio umbigo, que não deixam os filhos viverem. Tem aquela mãe que o filho tá lá, marmanjão, barbudo, com 30, 40 anos, e ela chama o meu bebê, o filhinho da mamãe, né? E isso complica muito porque ela não deixa o homem, né, o filho, o homem crescer. Ela não deixa ele ter uma vida. E já vi casamentos serem destruídos, né? E haver uma separação. E o que o filhinho faz? Ele pega a mochilinha dele e ele vai para casa da mamãe, né? Por quê? Porque ele sabe que tem essa segurança lá. Já vi relacionamentos aí quase ao ponto de destruição total, porque o filhinho da mamãe, ele poderia ter família, mas ele não poderia sair da casa da mãe. Então, ele casou, ele formou família dentro da casa da mãe. E aí você imagina, né? É a nora que faz a sogra e a sogra que faz a nora. Porém, quem casa quer casa, né? Você ter que casar e aceitar que as regras da sua casa não é a sua casa, é a casa da sua sogra, e o fogão, a máquina de lavar, tudo tem que ser determinado na hora que a sogra quer, na hora que a dona da casa determina. Ou então a disputa para cuidar, né? A mulher quer cuidar do marido, mas a mãe quer cuidar do filho. Então é complicado, é bem difícil e é bíblico, né? Que Jesus, o próprio Mestre Jesus, nos ensina que ele não ficou grudado na barra da saia da mamãe. Ele foi cumprir a missão dele né? Ele voltava, digamos assim, para visitar, mas ele não parou a vida para ficar ali.
Tanto é que tem uma passagem, né, que chegam para Jesus e falam, mestre, a sua mãe e suas irmãs está aqui. Ele fala, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos, se não todos vocês que estão aqui? Então, assim, nós temos também, teve, né, a passagem do outro que Jesus fala para ele, né, que ele precisa, de Deus, né, que fala para ele que ele precisa se afastar da parentela dele. Então, assim, não é que nós vamos abandonar os nossos pais, não é que a gente vai sair do seio familiar, não é isso. Mas é posicionamento, tem que ter limites. Eu lembro, pessoal, vou contar uma história até particular minha também, que no meu primeiro casamento, né, quando eu casei muito nova ali com os meus 23 anos, uma vez a minha mãe chegou na minha casa, sabe aquela coisa de chegou na casa da filha, ela foi abrindo as panelas, abrindo os armários e fez um comentário com relação ao meu primeiro marido que não tinha chegado em casa ainda. E assim, eu me senti invadida, porque na casa da minha mãe, depois que eu casei, eu era visita, até para abrir a geladeira eu pedia licença. E eu entendi naquele momento que se eu não me posicionasse ali, ia ser sempre daquela forma, de uma forma autoritária, de uma forma de dar pitaco e claro, de uma forma educada. Eu deixei claro para ela que ali era a minha casa, era o meu espaço, né? Era o espaço ali do meu marido e que ela ia ser sempre bem-vinda, mas como visita, que a dona da casa era eu. Quando uma rainha sai do castelo dela e vai para o castelo de uma outra para visitar, ela é só uma visita. Ela não é uma rainha no castelo da outra, tá? Tanto é que nós temos aí uma regra que diz que convidado não convida, né? Então, quando eu vou na casa da minha mãe, eu sou uma visita, né? Claro, eu sou filha, mas não sou aquela filha antes, quando solteira, que morava com ela. Hoje eu peço licença, né? Mãe, dá licença, eu vou utilizar o seu banheiro. Mãe, posso pegar uma água na geladeira? Eu peço licença, eu não entro invadindo, né? É a casa, é o espaço da minha mãe. Então, quando você aprende a determinar e dizer, não, até aqui você pode vir, aqui você não pode, porque você está ocupando o meu espaço, e essa minha cliente hoje falou, Gil, mas eu fico sem graça, eu não sei como me posicionar, e aí eu acabo me calando, e aí eu vou na casa de uma outra irmã e fico sabendo de uma fofoca que ela falou e coloca uma filha contra a outra, isso me deixa muito mal. E aí eu deixei claro para ela isso, eu falei, infelizmente nós temos que nos posicionar, né? Confrontar mesmo, claro, com educação, né? Mas limitar o outro, dizer ao outro, né? Olha, isso aqui tá me incomodando, até aqui você pode vir, porque senão, para um bater, o outro precisa deixar apanhar. Quanto mais você vai dando espaço para o outro, e existe gente folgada, é o que eu tô te falando, inclusive no seio familiar, tá, pessoal? Lembrando que nós trazemos inimigos de outras vidas, então, eu reconheci, né? Logo quando eu comecei a despertar, desde muito pequenininha, a minha mediunidade que eu tive, a mentora, né, que trabalha comigo até hoje, que me mostrou, que foi conversando, que me ensinou tudo, que me apresentou todos os cursos, aquilo que eu precisava fazer para aperfeiçoar o meu dom, eu reconheci. Assim que eu comecei a despertar o vínculo que eu tinha com a minha irmã gêmea. Eu já falei até num vídeo aqui que gêmeos, né, eles foram almas, eles foram pessoas que têm um laço de vingança ou de ódio muito forte numa outra existência, que nessa encarnação eles têm que vir juntos, né, praticamente nascerem no mesmo momento. Existe até os gêmeos siameses, para vocês verem como a ligação, né, é muito forte. Então aquele ódio que existia nessa vida são dois seres humanos que têm que vir ali, dividir o mesmo ventre, dividir a mesma barriga no mesmo tempo, a mesma mãe, né? Naquele momento, que é para poder realmente dissolver. E eu consegui, assim que eu despertei, eu consegui perceber qual era a ligação que eu tinha com a minha irmã gêmea, que era realmente um laço de ódio muito forte. Então, quando eu entendi, eu comecei a fazer os tratamentos, fui fazendo as orações, as limpezas, né? Fui emanando amor, e eu percebia que quanto mais eu amava, quanto mais eu cuidava, mais, né, existia aquele ranço dela, existia aquele sentimento de vingança, né? Tem algumas pessoas que falam que todos gêmeos é mais ou menos como a Ruth e a Raquel daquela novela antiguíssima, né, que tinha com a Glória Pires, que era as irmãs gêmeas, né? Uma boa e outra má. Então era assim, eu tava ali colocando amor, eu tava cuidando, tava dizendo que amava e tava sempre tomando, né, bordoada, aquela coisa de fazia um erro lá e culpava eu. Então assim, só que eu fui trabalhando isso, e depois eu fui conhecendo outros
parentes, né, que eu tive uma ligação. Então, o meu pai, por exemplo, hoje ele é finado. O meu pai, ele já foi meu pai em duas vidas. Eu já tive a oportunidade, e o oráculo me mostrou, e depois as terapias e processo de regressão. Então, o meu pai, ele já foi. A minha mãe hoje, ela foi uma madrasta, né, numa outra vida, onde eu era a filha bastarda desse meu pai, que numa existência ele também foi meu pai. Nós tínhamos um laço muito forte, temos até hoje. Não é porque ele não está aqui em corpo presente que ele não está comigo sempre, né? Então, ele teve ele teve uma filha, e eu não sei, a minha mãe, até então, a minha mãe de uma outra vida, para mim, eu não tive a permissão de saber, mas tenho a lembrança dele, dessa vida que eu tive com ele. E eu lembro, né, de um momento onde eu ia, já uma adolescente, quase uma mulher ali, onde eu ia visitar esse meu pai, que morava numa casa, numa fazenda grande, e ele me abraçava, e eu lembro do abraço, eu consigo sentir a sensação, né, volta na memória muito forte. E ele entra comigo me apresentando, e eu pergunto da mulher dele, pergunto das filhas, que seriam as minhas meias irmãs, que são justamente as irmãs que eu tenho hoje aqui, viu? E eu entro, e a fisionomia, claro que o avatar muda, mas a energia, por isso que eu tô falando, as almas se reconhecem. Então, ela era minha madrasta, existia um vínculo ali meio de ranço. Ela também teve que me trazer nesta vida como filha, para amar, né, para cuidar. E a nossa ligação nessa fase infantil, como eu disse, na minha fase infantil teve alguns processos aí de percalços, de dificuldade, porque essa minha irmã gêmea, né, ela veio, e tem tem um enredo ali entre eu, a minha irmã gêmea e a minha mãe. Eu reconheci o meu filho, que foi um marido numa outra vida. Então, eu tenho várias experiências assim, e eu tenho alguns relatos, algumas pessoas que entram em contato comigo, que contam histórias assim também, que já reconheceram alguns afetos e alguns desafetos. E a dica que eu deixo aí para vocês é posicionamento, né? É postura, porque é o que eu disse, a primeira coisa que é cortado de nós quando nascemos é o cordão umbilical, né? Para que a gente possa avançar como o Mestre Jesus, para que a gente possa ir em busca aí do nosso propósito, da nossa missão de alma. Claro, sem esquecer de onde viemos, sem esquecer aí, né, de honrar os nossos pais, honrar pai e mãe sempre, cuidar, amparar, né, se precisar de uma ajuda, mas você não precisa estar todo mundo ali embolado, junto e misturado e tendo essas confusões. E quando eu percebi, né, na minha jornada, na minha caminhada, como experiência, alguns processos assim. Primeiro, que eu sempre senti desde pequenininha que eu tinha vindo diferente, eu tinha vindo para voar, que eu iria abrir as asas muito cedo, que eu não iria ficar ali no seio familiar. Isso eu já sabia, tanto que eu casei aos 23 anos e hoje estou aí com quase 50 anos e não voltei, né? Já tive a separação do meu primeiro casamento, mas não voltei para casa da minha mãe, não coloquei o meu filhinho embaixo do braço e fui. Não fui morar no mesmo bairro para poder, eu moro longe, né, da família. Claro, vou visitar épocas de festas, quando podemos nos reunir, mas eu moro afastada. E as minhas outras irmãs não, elas moram todas ali no miolo, né, digamos assim, ruas acima, outras abaixo, mas no mesmo bairro que a minha mãe. Eu sou a única que moro distante. Então eu já sentia. Mas claro, tenho esse contato, essa ajuda, falo com a minha mãe pelos aplicativos, pelo WhatsApp, por exemplo, todos os dias, quando possível. Se precisa de um auxílio, eu tô ali. Só que essa relação, eu sabia que tinha que ter um distanciamento, até para que eu pudesse ter os meus aprendizados e para que eu evoluísse, né? Então, eu já ajudei algumas pessoas a entenderem isso. Não precisa ser com briga, não precisa ser, né, com um terremoto, mas a gente precisa sim reconhecer, saber também qual é o nosso lugar, qual é o lugar. Até a constelação familiar, ela deixa isso muito claro, cada um tem o seu lugar, não dá para tomar o espaço de um pai, por exemplo. O irmão mais velho, o pai faleceu e ele ficou para cuidar da família toda, ele ficou no lugar ali da figura, digamos assim, do pai, da responsabilidade, ele pega uma carga que isso vai atrapalhar. Então, na constelação familiar, sistêmica, nós trabalhamos colocando cada pessoa no seu devido lugar. Existe uma hierarquia, existe um para quê, né? E isso realmente
traz relações saudáveis e aprender a falar, né? Se posicionar, porque se você não se posiciona, se você também... E tem famílias que não tem jeito, pessoal, infelizmente não tem jeito, tem que ter o afastamento, tem que se afastar, é melhor afastados, cada um no seu canto, do que estar misturado e envolvido, né? Tendo problemas. Eu já vi irmãos aí, né, de se atracarem, um não conseguir, né, ver o outro ali porque tinha briga. Então, quando chega nesse ponto, precisa, né? Precisa haver o distanciamento, precisa haver um grau de separação ali, de respeito, porque as relações elas têm que ser pautadas em respeito, independente da relação que é. Respeito cabe em qualquer lugar, né? Então, quando eu não estou sendo respeitada, seja por uma irmã, por uma mãe, né, por um marido, por um filho, opa, né? Vamos aí, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto outro. Eu amo você, mas eu aprendi com o Mestre Jesus, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então eu preciso primeiro me amar, me respeitar, me posicionar para que eu possa amar o outro, para que eu possa respeitar o outro, principalmente o espaço do outro, né? E infelizmente tem muitas famílias que não são assim. Existe intromissão, eu já vi problemas, eu já tive clientes que, né, relataram para mim de não poder chegar uma correspondência em casa, não poder chegar uma encomenda, que quando a pessoa chega do serviço, a correspondência já foi aberta, a mãe abriu a encomenda, sabe? Tipo, é algo complicado que precisa ter um posicionamento. Então fica a dica aí para vocês, eu achei importante trazer, tudo é uma questão de diálogo, né? O diálogo é a base para tudo, mas se a família não consegue ter um diálogo, é o afastamento. É o afastamento para que isso não gere um caos maior, assim como estatisticamente nós vemos aí, escutamos nos jornais, né? Pais que matam os filhos, às vezes numa briga por causa de jogo, uma discussão por causa de política, tudo tem uma finalidade, né? Uma mãe chegar ao ponto de sair no tapa com uma filha, isso é realmente terrível, ou chegar a fazer uma magia para uma nora, para uma filha, né? Existe, pessoal, existe coisas assim que, se for abrir realmente a instituição financeira, familiar, existe aí um baita de um problema. Como eu disse, quando fecha as portas, né? Só quem está dentro da casa sabe realmente o que vive. Então fica a dica aí para vocês. Essa fofa, né, que hoje estava nesse atendimento comigo, ela estava num grau assim, quase, Gil, eu tô quase surtando, né, porque é uma irmã falando da outra, e minha mãe disse isso, minha mãe falou da outra, uma questão financeira também, né. Eu tive um relato de uma pessoa também, que uma mãe, ela tinha uma preferência, né, por um filho, e o outro não era tanto, e numa partilha, num inventário aí no falecimento do pai, ela realmente, a própria mãe, né, ela deu uma quantia menor para um filho, por quê? Porque a outra parte, ela aumentou para o outro filho, porque queria que o filho estudasse, queria ajudar o filho a comprar, acho que era um carro, e ela tirou da herança do outro, né, porque ela tinha o preferido. Então é complicado, família se você já passou por isso, tá passando, se você tem um caso parecido, já ouviu contar uma história dessa, deixa aí nos comentários, deixa eu saber um pouco, porque realmente essa grande família, né, estamos aqui para aprender, estamos aqui, né, para evoluir, e a família realmente ela é a nossa primeira lição. Quando você consegue resolver as questões familiares, você consegue resolver as outras questões com muita facilidade, né? Quando você consegue realmente ter um equilíbrio nas relações familiares, você equilibra as suas finanças, você equilibra aí as suas relações sociais, a sua interação com as outras pessoas, as suas relações amorosas, né? Eu já vi, sim, trato e lido com pessoas, né, com problemas amorosos, porque vem a crença, aquilo que viveu, aquilo que vivenciou, que escutou, né, que é complicado. Então pega a figura ali, né, a criança ela se espelha no pai e na mãe, são as duas figuras, né? Quando a criança ela se entende por gente, ela começa a se espelhar nas duas figuras ali que são os heróis para ela. Então, dependendo daquela relação, se ela é saudável ou não, é o que vai realmente ditar literalmente o futuro dessa pessoa. Então façam terapia. Mais uma vez eu levanto essa bandeira e vou levantar sempre. As terapias, elas nos auxiliam, e hoje essa
fofa, né? Essa minha amiga, ela dizia justamente isso, Gil, eu tô fazendo terapia, né, para lidar com pessoas que deveriam estar fazendo terapia e não estão. Então, a terapia, ela faz um espelhamento, nos auxilia processos holísticos também, a cura espiritual. Eu não consigo, eu particularmente, eu não vejo uma cura sem uma espiritualidade. Tem que ter, tá? Nós temos que trabalhar tudo. E foi através, né, da espiritualidade, do dom mediúnico, da minha mentora, dos amigos espirituais, dessa turminha do bem que eu sempre falo e sempre vou honrar e saudar, porque são os que me cuidam, que me dão direcionamento, que eu realmente consegui entender os praquês, consegui realmente, principalmente no seio familiar. Quando você não consegue resolver algo dentro do seio familiar, você realmente trabalha de forma quântica, de forma espiritual, mantém o respeito, e se para manter esse respeito tiver que manter o distanciamento, e por que não, né? Porque senão você não acaba não resgatando aquilo que veio para resgatar, tá bom? Enfim, fica aí a dica para vocês, né? Deixa aí nos comentários se quiserem que eu traga mais histórias, né, sobre a família ou qualquer outro tema, também deixa aqui que eu prometo para vocês que eu volto e aí abordo um outro tema, tá bom? Um beijo de luz a todos vocês, namastê e muita, muita gratidão.